Questão 7. Aí essa questão, sim, questão visivelmente é trabalhosa ela. Eu até comentei para alguns de vocês que eu tive dificuldade assim no início de compreender o que a questão estava falando, certo? Por que primeiro ela é trabalhosa? Porque o seu balanceamento ele é feito por oxirredução. Trabalhoso entre aspas, é fácil, certo? E aí depois foi compreender, né, o que ele estava dizendo, o que ele realmente queria. Então vamos primeiro aqui. Para que um satélite, questão da UES de 2019, como sempre as questões da UES, sempre dando dor de cabeça, para que um satélite brasileiro seja lançado, é necessário um veículo lançador cuja reação responsável pela propulsão do foguete seja. Então aqui eu tenho essa reação, aí ele fala, fazendo-se o ajustamento da equação. Então a equação não está balanceada, certo? Você vai precisar balancear. Gente, toda questão que você pegar na química, olha se ela está feito o balanceamento, certo? Sempre tem que olhar, porque você pode perder a questão por você não ter feito balanceamento. E claro que eles vão colocar uma opção que o resultado desse é um balanceamento para você marcar justamente ela. Principalmente a UES faz isso. Enem também faz isso. Aí ele fala, é correto afirmar que a proporção adequada entre as massas dos dois reagentes. Então, detalhe, ele está falando de massa. Ele não está falando de mols, então tu já elimina a questão A e a questão D. E a UES é sempre com 4 opções, A, B, C e D, não com 5. Então tu elimina a A e a D porque ele está falando entre as massas, não é entre mols. E aqui eu tenho valores de mols. Então eu tenho B e C, certo? Se não fosse para balancear, eu rápido conseguiria, era só fazer a proporção aqui, calculava a massa desse composto para massa de alumínio, tá? Dessa molécula para de alumínio, depois faria para 47 gramas, eu tenho produz quanto de alumínio, aí você faria X, se X desse 18, você marcaria a opção aqui B, né? Se não fosse, você ia para C, logo seria C. Aí tem aqui umas regrinhas básicas, bem básicas, de como é que você calcula o NOx em uma reação. O NOx calcula, em como você faz o balanceamento por oxirredução, tá? Você vai fazer esse tipo de balanceamento quando você fez da forma normal. Nós até tínhamos testado isso, eu e alguns alunos, e vimos que dava uns números quebrados, você não conseguia. Pensei, não, arredonda, depois, não, isso aqui é por oxirredução. Se você não conseguiu deixar de primeiro, assim, os números inteiros, tenta por oxirredução. Aí como é que você vai descobrir? Como é que você vai saber que é por oxirredução? Primeiro você vai ter que calcular o NOx de todos os elementos. Semelhante que nós fizemos lá na questão 6, certo? Lembrando que o NOx de alguns elementos já são tabelados. Depois, tu vai calcular a variação do NOx, que para deixar positivo vai ser sempre o NOx maior menos o NOx menor. Depois, tu vai inverter a variação desse NOx. E depois, tu vai prosseguir o NOx por tentativa, que nem é o balanceamento correto. Uma coisa, não pode nunca esquecer o que é balanceamento, né? Balanceamento é ajustar os coeficientes estequiométricos, certo? Vamos lá, vocês vão compreender aqui esse passo. Então, a equação toda está aqui. Alguns NOx, eles já são tabelados, né? Você já consegue determinar. Por exemplo, aqui o alumínio, substância simples, NOx 0. A mesma coisa no nitrogênio, tá? É uma substância simples, então o seu NOx é 0. O oxigênio, ele vai ser menos 2 em todas as equações aqui. Aí aqui eu já tinha até colocado o alumínio, que é mais 3. Fiz o cálculo do NOx, você vai ver que dá mais 3. O hidrogênio é mais 1, o Cl é menos 1. Aí, aqui também a mesma coisa, né? Hidrogênio mais 1, Cl menos 1, oxigênio menos 2. Aí, quando tu fizer aqui, no caso aqui seria o X, tu fizesse todos os cálculos, o NOx do nitrogênio daria mais 5. Aí, o hidrogênio ali mais 1, menos 2. Então, como é que tu sabe que a reação aqui ela é uma reação de oxirredução? Se houver variação de NOx.
Vamos aqui para o nitrogênio. Aí tu vai ter que analisar elemento por elemento. O nitrogênio aqui é mais 5. Lá nos produtos ele está o quê? 0. Então o NOx já variou. Então você já sabe que isso aqui é uma reação de oxirredução. Porque aqui se eu tenho uma variação de NOx, outro elemento também vai estar variando. O hidrogênio é mais 1 e mais 1, não tem variação. O Cl é menos 1 também não tem variação dele, então esses elementos não estão sofrendo nada. O oxigênio também aqui é menos 2, nas outras também é menos 2, então ele não está sofrendo nem oxidação nem redução. Agora o alumínio, ó, ele é 0, tá? E aqui ele está o quê? Mais 3. Então ele está sofrendo alguma variação. Vamos analisar se é redução ou oxidação. Então aqui eu tenho o nitrogênio. Aí aqui ele era mais 5, depois ele passou para 0. Lembrando, né, que 0, antes esse mais significa que ele perdeu elétrons. Então, ele tinha perdido 5 elétrons. E o 0 é um estado neutro, que ele nem perdeu nem ganhou. Então, para ele chegar a mais 5, ou seja, ele tinha perdido 5 elétrons e ficar a 0, significa que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou, ele sofreu o quê? Uma redução. Então, o nitrogênio aqui está sofrendo redução. Pronto. Aí, agora nós vamos calcular a variação desse NOx. Ó. Sempre o NOx maior menos o menor. Então, aqui mais 5 menos 0, certo? Que é desses elementos aqui, que no caso dá o quê? Mais 5. E esse NOx é o NOx de redução. Aí, aqui o alumínio, ele no início ele era 0 e foi para quê? Para mais 3. Eu tenho aqui 0. Ele estava no seu estado neutro, nem tinha perdido, nem tinha ganhado, e foi para mais 3, certo? E se ele estava 0 e foi para mais 3, mais significa que ele perdeu. Então, ele fez o que? Ele se oxidou. E, gente, ó, se eu tenho só 2 elementos sofrendo variação, um se reduz, sem dúvida o alumínio vai se oxidar. Sempre que um se reduzir, alguém vai ter que se oxidar. Sempre que alguém doa elétrons, alguém vai ter que receber e vice-versa. E aí, qual seria a variação do NOx aqui? Seria o maior, que nem está na regrazinha, menos o menor, que no caso aqui dá o quê? Mais 3.